Então, vamos iniciar a nossa orientação empresarial online de hoje. Estamos aqui todas as segundas-feiras, graças a Deus. O horário aqui de Brasília, às 19 horas, mas temos aí nossos irmãos portugueses, que lá hoje é às 10 horas. E temos também nossa amiga, né, nossa colega também, a Luísa Rojas, que também está em outro país. E lá, me parece que é 18 horas. Né? Ela falou que mudou o horário, então depois ela me passa para fazer os flyers. Esta reunião, né, essa orientação empresarial tem como objetivo apoiar os negócios de todos nós, né? E temos uma convidada especial hoje, né? Uma grande líder também, e aqui também temos ela, né? Uma grande líder, como também outros líderes aqui na sala, nosso líder, nosso mentor, Mário Bezerra. Então, boas-vindas a todos. E vamos apresentar a nossa convidada especial de hoje, que vem diretamente de Divinópolis, Minas Gerais, nossa amiga Maria José da Silva. Ela é mãe do Túlio e da Letícia. Atualmente, ela está morando com a mamãe dela, cuidando da mamãe, né, por toda a gratidão que as mães, né, umas mães cuidam dos filhos, embora tenha uns coruja, papai coruja por aí. E avô também, né, que eu estava ouvindo. Ela tem como objetivo, né, nesse negócio, realizar os sonhos, não somente o dela. Né, uma mulher sonhadora, determinada, cheia de fé, e passou por muitos desafios na vida, emocionais, financeiros, momentos bem difíceis, mas continua aí, firme e forte, né, acreditando no melhor, que no melhor está por vir. Adora dançar, é uma pessoa muito positiva, adora ajudar as pessoas, como eu falei, a realizar os seus sonhos, a verem as pessoas crescerem, se desenvolverem, a conquistar seus objetivos. Ela ama também viajar, então está no negócio certo, né? Viajar, colocar em prática o que aprendeu para realizar os seus sonhos, ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, que ela, no fundo do coração dela, acredita que esse negócio é o melhor negócio do mundo, né? Que tudo é possível nesse negócio, né? Desde que você trabalhe, né? Trabalhe com objetivo, com determinação, né? E ela acredita que esse negócio é um projeto de vida, que transforma a vida das pessoas, né? Então, eu quero que todos abram seus microfones e ajudem a receber essa pessoa especial, Maria. Olá! Bem-vinda, Maria José! Bem-vinda! Obrigada. Boa noite a todos, né? Sei que uns aí é mais cedo, mais tarde. Não, tem até 10 horas da noite aí, entrando no nosso treinamento. Parabéns, hein? Vocês estão de parabéns mesmo. Obrigada aí pela apresentação, Márcia. Delícia. Estamos juntos aí para somar, né? Então, eu, né, não sei se vocês conhecem aqui Divinópolis, Minas Gerais, né? A terra dos mineiros. O Mário vive me mandando aí mas qualquer coisa que ele acha, qualquer piadinha, lembra de mim. Ele vai, deixa eu mandar para essa aqui, a mineira, né? Mas aqui é uma delícia, Minas Gerais, não sei se vocês conhecem, é muito bom. Uma cidade maravilhosa, Divinópolis, pequena, 260, mais ou menos 250, 260 mil habitantes, né? Quero agradecer o Mário pela confiança de ter me convidado aí, e a confiança, né? De estar conversando com tantos líderes, com tantas pessoas aqui, profissionais que desenvolvem esse negócio aí para valer. Mas vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho, né, sobre o que é empreendedorismo, né? O que é essa palavra, empreendedorismo? E eu comecei a aprender o que era isso, na verdade, não foi quando eu entrei na EMA, não, né, gente? Tudo depois, né, que eu falava o que significa isso, por que significa, e
que ele tem a ver com o que eu estou fazendo, né? Então, vamos entender realmente o que é. Quando a gente ouve, né, essa palavra empreendedorismo, muita gente pensa logo em abrir uma empresa. Eu nunca pensava nisso, né? Em ter um CNPJ, em vender algo. Primeiro que eu nunca pensei em vendas, eu não sabia vender, não sabia, não gostava, nunca fui de vender, né? Natura, Avon, Jequiti, Raco, Mary Kay. Nós tentamos, né, antes de eu conhecer a Emma, né, mas a minha tia, tentamos abrir uma loja, ficamos até um tempo, mas depois a gente quebrou o dobro que a gente tinha começado lá de capital, porque não sabia, não tinha um sistema educativo maravilhoso, né, igual a Emma tem. Mas empreender, ela é muito mais do que isso, né, eu fui entendendo, mas vamos entender o que realmente é. Empreender é identificar uma oportunidade e agir para realizá-la. Isso eu acho, assim, o máximo. É ter a visão. O que é? Perceber a necessidade, o problema ou o desejo das pessoas. O que quer realmente ter resultados grandes é você atender às necessidades da pessoa. E é uma das metas, né, que eu ensino muito o time aí, e que a gente tem que ficar expert. Além de aprender a lidar com pessoas, nós temos que especializar em pessoas e atender os desejos delas. Empreender está por trás. Empreender é ter atitude, criar uma solução, um produto, um serviço, um projeto que atenda a isso. É assumir riscos calculados, investir tempo, esforço, recurso, mesmo sem garantia de sucesso. Foi o que aconteceu comigo, né? Porque antes de eu conhecer esse projeto, eu tentava de tudo, que vou contando para vocês ao longo da apresentação, mas as coisas na minha vida iam me calacrando e eu sempre em busca de algo, sempre acreditando muito nas pessoas, sempre acreditando que aquilo lá que eu ia entrar agora vai? Não, agora vai dar certo, né? E eu não sabia o por trás que tinha, mas eu sempre assumi muitos riscos, só não tinha negócio certo para ter resultados. E empreender também é gerar valor para si, para o mercado e para a sociedade. É transformar ideias em resultados. O mundo está mudando, vamos lá, mas está mudando muito, muito mesmo. Eu vou contar sobre vocês, eu estava num curso esse final de semana na cidade, que eu fico de olho nas palestras aqui na minha cidade, porque eu tenho que estar lá, eu tenho que conhecer pessoas, eu tenho que conhecer as mudanças, então eu sempre estou de olho, nosso grande amigo e líder, né, e mentor, Henrique Almeida, ele sempre falava, fica de olho nas palestras que tem na sua cidade. Eu comecei a fazer isso e é espetacular. Todo mundo, tudo muda o tempo todo. A tecnologia, o consumo, a forma de trabalhar e até o jeito de se relacionar. Nós estamos vendo aí as mudanças, né, desde aí muitos anos atrás. E as pessoas estão buscando propósito, liberdade, flexibilidade, qualidade de vida o tempo todo. É aí que o empreendedorismo ganha força. Porque empreender é isso, acompanhar as mudanças, se reinventar e criar soluções novas para um mundo que está em constante movimento e muito rápido. E a gente tem que ficar esperto, que as mudanças, essa IA, isso, inteligência artificial, meu Deus, nós vemos cada mudança rápida demais, e se a gente ficar esperto, ela atropela nós o tempo inteiro. Já está atropelando, né? Muito. E como que está o futuro dos empregos? Meu Deus, como que está acabando? Na minha cidade aqui, eu vejo muitas e muitas lojas fechadas para alugar, por tudo que está acabando os empregos, né, por conta das internet, por conta das compras online, o que está diminuindo de empregos, né, e os empregos que existiam há 10, 15 anos atrás já não existem mais, e muitos dos que vão existir daqui a 10 anos ainda nem foram criados. A tecnologia tem mudado tudo, e isso assusta nós, né, ao mesmo tempo, e abre muitas oportunidades. Por isso que a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar o quê? Junto com pessoas. Quando eu comecei esse projeto, eu escutava, né, dos líderes, falar, ache pessoas melhores do que você, na pior hipótese igual. Eu achava aquilo assim, parece que estava me humilhando, mas não era isso. Era simplesmente para nos ensinar que a gente tem que estar no meio de pessoas melhores, né? Melhores do que a gente está hoje, né?
E oportunidade para quem tem visão, atitude e vontade de aprender. A gente tem que ficar até sempre antenado. Porque a gente pega códigos, né? Em tudo que acontece. Se você está com a visão aberta, se você está sempre aberto a oportunidades, você vê coisas assim, enxerga que as pessoas que não estão aí evoluindo numa frequência mais alta, não está no meio de pessoas melhores, não enxerga. E quais são as tendências de mercado? 2025, 2026, 2030? Como que está isso aí? Vamos ver se vocês identificam alguma coisa. Quais são elas? Negócios sustentáveis. Empresas com propósito, que cuidam do meio ambiente, das pessoas, com produtos recicláveis, economia circular, agricultura regenerativa, transformação digital e automação, ferramentas de IA, olha aí, automação de marcha e análise de dados estão otimizando processos e reduzindo custos. Vou parar um pouco aqui. Teve um evento, como falei com vocês, eu fico antenado nas palestras da cidade, e teve um grande encontro esse final de semana aqui numa faculdade, e eu, né, estava lá. Era um encontro Sebrae, a prefeitura e CDL, e um banco das cooperativas aqui na nossa cidade, que é o Cicobi. Tinha a vice-prefeita, tinha presidente do Sebrae, tinha várias empresas nomeadas lá. Eu falei, gente, eu estava no lugar certo, na hora certa. Pessoal, tinha mais de 500 pessoas, uns 80% eram jovens. E eu fiquei levando aquilo, né, e eu sei, anotando tudo que eu consegui, gravando o áudio, filmando tudo. Teve várias CEO de empresas aqui forte, teve pessoas se contando as histórias da empresa. Tipo, uma delas era das barras de cereais, não sei se você já viu falar, que é a Bold. O dono estava lá, e a humildade dele, a simplicidade dele, e contando o crescimento dele, e como que ele fez, como que ele faz para atender, como que é a empresa dele, como que ela recebe os funcionários, são mais de 300 funcionários, o crescimento, a evolução dela muito rápida, por conta da inteligência artificial. O palestrante lá tinha um dos palestrantes, que depois você segue ele, Alfredo Soares. Gente, o cara é expert. Ele falou de um aparelho, até esqueci o nome, mas depois vou pesquisar e mandar para vocês. 3 pessoas já tinham esse aparelhinho lá, colado no celular. Ele falou, vocês conhecem esse aparelho aqui? Ele falou, colou no celular. Ele trabalha em gestão, em empresas, para crescer o faturamento, falando lá de milhões, de bilhões. E ele falou assim, gente, esse aparelhinho aqui, veja o que ele fez. O que ele faz, só para vocês entenderem como que está a inteligência artificial. Muito rápida. Ele atendeu o cliente que estava querendo aumentar os milhões dele, só falava de milhões, bilhões. Ele foi atender o cliente, pediu autorização para gravar, como pediram para mim agora. E durante a conversa, ele mostrando o projeto dele para o cliente dele, que ele queria fazer, e números, e anotando, e tudo sendo gravado e tal, e já falando para o cliente dele o que poderia ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E aí o cliente dele falou assim, ele saiu do escritório desse dono dessa empresa, do tempo que ele saiu, ele simplesmente entrou no elevador e já deu um comando para a inteligência artificial dele, o programa, e falou, faça uma análise de tudo que foi conversado. Faça uma análise para mim, me dê resultados de crescimento de tantos milhões para 1 ano, 2 anos, 3 anos e 10 anos, e até em questão de 5 minutos. O tempo que ele desceu do prédio, entrou no carro, ele mandou esse relatório, as planilhas, tudo perfeito, cronometrado, tudo certinho no programa, e mandou para o cliente dele. O cliente dele, como assim? Esse tempo é recorde. Está fechado com você. Eu falei, meu Deus, aonde que a gente está entrando? Né? Então, foi um treinamento, assim, falando o quê? O cliente quer ser atendido com um tempo rápido, ele quer planilhas. E planilhas para quê? Para mostrar resultado. Né? Isso aí vai abrindo um código aqui, meu Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu estou com um negócio na minha mão, que eu posso mostrar o que ele pode ganhar hoje, amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. E a inteligência artificial é para isso. Então, a gente tem que aceitar as mudanças. Que seja aqui o WhatsApp. Ele falou muito do WhatsApp. O WhatsApp fecha muitos negócios. No Brasil é onde que se fecha mais negócios pelo WhatsApp.
Então, a gente aprende a trabalhar no simples, não é que eu tenho que ser um expert, né? Esse chat GPT que faz tudo para você, perfeito, né? Que você já pode, de manhã você pode perguntar para o chat assim, não sei que vocês já usam aí, mas depois se atreva a perguntar, quem usa muito o chat GPT, faz uma pergunta para ele assim, quem sou eu? Fale para mim quem sou eu, cuidado para vocês não assustarem, porque ele já vai falar tudo de você. Isso é que vai acontecer e a gente tem que ser muito rápido. Tá? E vamos usar essas ferramentas para crescimento, lógico, né? Experiência e personalização. Consumidores querem atendimento humano, rápido e personalizado, né? Eles querem também o rápido, mas nós temos também que ter o contato humano. E ele falou também, esse grande palestrante, falou que não vai tirar os empregos, porque a inteligência artificial vai ensinar nós a darmos um resultado melhor. Então, nós temos que saber conjugar tudo isso. Economia da subscrição e do compartilhamento. Modelos com assinaturas, Netflix, Clube de Vinhos, compartilhamento coworks, que são as salas que alugam para várias empresas. Mobilidade urbana, que são os Uber, que são, né, as motos. Continuam em alta e vão crescer muito. Saúde, bem-estar e alimentação saudável. Pensa as tendências. Negócios ligados à qualidade de vida estão em expansão. Educação e desenvolvimento pessoal online. O mercado de cursos online, mentorias e infoprodutos segue crescendo. Tipo esses grandes gestores aí que senta com os donos da empresa, mostra, faz e as coisas acontecem, né? Modelos de negócios de marketing, relacionamentos e venda direta. Permite às pessoas empreender com baixo investimento, vendendo produtos e formando redes de clientes e revendedores. Gente, são as tendências de mercado, não é só 2025, não. Né? Futuro aí. Então, nós temos que estar atentos e se tornar cada dia mais profissional no que a gente está fazendo, ok? Já entra agora aqui, por quê? Né? Por que eu resolvi empreender na época? Eu estou falando assim bonitinho, mas por que eu fui forçada a entrar na EMO? Realmente era isso, né? Eu estava numa fase, né? Vou contando a minha história junto com o que vocês precisam saber. Eu estava numa fase de tentando tudo que precisava para poder ganhar dinheiro, e eu sempre fui uma pessoa muito de acreditar em pessoas, muito. Então, sempre acreditei muito em que lacrei, me endividei muito, 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 e sempre acreditando que melhor, que eu ia fazer algo mais, né, que ia ser melhor para mim. Então, eu já estava com nome sujo, já estava muito endividada, pensa em dinheiro alto, e acreditando, né, alguém apresentava uma proposta para mim, eu falava, nossa, agora vai dar certo, né? A última foi, igual eu falei com vocês, a loja, né? Que minha tia, nós resolvemos começar, sem entender nada, mas começamos, porque era em alta na época as lojas com aqueles preços únicos, e sempre pensando, preciso ganhar dinheiro, porque eu já tenho que limpar nome, eu tenho que conseguir dinheiro para realizar sonhos. Sonhos eu tinha muitos, mas já estava engavetado, porque a gente pensa, um dos erros que eu era antes de conhecer a EMO, de conhecer o sistema educativo, eu pensava em sonhos de acordo com o que eu ganhava. E fazer o quadro dos sonhos não é isso. O quadro dos sonhos realmente é para você sonhar gigante, para você colocar no papel o que eu quero para mim, para minha família, para minha vida, para minha cidade, para o meu país, não importa o tamanho que seja esse sonho, eu posso colocar ali. Não tem que guardar ele, né? Mas eu fui aprender isso depois. Então, eu sempre sonhei alto e pensava que um dia eu achar algo, né? Então, minha tia, junto comigo, a gente começou essa loja, assim, agora vai, né? Agora vai, porque agora os negócios vão dar certo, e a gente vai crescer muito. Só que eu não entendia nada de loja, de modinha, de essa parte do financeiro, também foi um dos erros graves de encalacrar aí no tradicional por conta de não entender. E começando e fazendo, e aquela loucura, trabalhava demais, de segunda a sábado, não tinha horário de parar, aquela loucura sem entender, mas sempre acreditando que ia melhorar, até que um dia a minha tia falou, conhecia uma empresa que muito boa, eu falei, como assim, muito boa, sendo que a gente acabou de começar um negócio agora que vai mudar a nossa vida, e que vai agora, vai resolver tudo.
E fiquei brava com ela na época. Não, ela fez o meu cadastro. Ela fez o meu cadastro. Então, você já está no negócio. E eu ainda fiquei, não fui, né, na nossa cidade que não tinha treinamento. Na época eu comprei um produto só, eu comecei só a usar, mas focada que a loja ia dar certo. Focada naquilo ali, que eu não entendia nada. Mas aquela esperança, né? No novo, e aquela raiva de porque eu estava no negócio, nós estávamos começando um negócio para dar certo, tinha que pegar dinheiro emprestado, tinha aquele compromisso de pagar, e já estava começando outra coisa. Né? Ela fez isso comigo e eu continuo na loja. Agora vai dar, e o negócio foi só caindo na loja, até que um dia ela foi, me chamava para ir num treinamento na orientação empresarial na outra cidade, que era Belo Horizonte, dá mais ou menos 100 quilômetros daqui, não ia. Até um dia que ela me conseguiu me levar, e eu escutei lá, né, não tinha fechado a loja ainda, mas eu escutei o palestrante falar que aquela empresa ia dar independência financeira e pagar dívida, usou essa expressão, pagar dívida, eu já comecei a regalar os olhos, falei, pagar dívida, ia dar liberdade de ter, viajar pelo mundo, falou um monte de coisas maravilhosas, eu só guardei pagar dívida, só guardei isso. Até falaram assim, mas falou que ia ter uma viagem no próximo ano, quem que ia, quem queria tudo aquilo, fui, levantei as duas mãos, fiquei muito motivada, que poderia ter algo mais, né, por trás daquilo ali, não entendi nada das bolinhas, nada. Aí no final, ele falou, quem vai estar na viagem do próximo ano? Eu levantei a mão, falei que eu estava, mas eu nem sabia. Aí no final, cheguei até ele e falei, o que eu tenho que fazer? A palavra que chama humildade, né? O que eu tenho que fazer para conseguir aquilo ali, dinheiro e viagem? Eu nunca tinha viajado na vida para nenhum lugar. Aí ele falou, escuta, né? Na época era quem me cadastrou minha tia, que nós duas não sabíamos nada do nada. Escuta a pessoa, né? Faça o que ela está te ensinando, use os produtos e ensine outras pessoas a fazer o mesmo. Ah, é simples assim? Não, mas então vai ser moleza. Então vem essa frase aí, né, que eu quero construir daqui para frente. Então, a partir do momento que alguém falou uma palavrinha lá que mexeu comigo, então eu não sei qual palavra mágica que vai mexer com cada um de vocês aqui. Mas na época a palavra era essa, pagar dívida, né, e ele falou que aquele poderia realizar todos os sonhos. Então eu chamo esse projeto REMO, uma empresa de realizar sonhos, porque realmente ela realiza sonhos, né. E você tem que decidir, eu quero só trabalhar, eu quero viver algo que realmente tenha propósito, que me faça crescer, desenvolver realmente como ser humano. Só que eu fui aprendendo isso com o tempo. E eu entrei na Emory, duvidando, perguntando tudo, paguei para ver se as coisas iam acontecer durante um ano, comecei a fazer as coisas do jeito que tinha que fazer. Voltamos para a nossa cidade primeiro, né? Falei, vamos vender o resto que tinha da loja, porque já não estava dando certo, as coisas não estavam dando dinheiro, não estava dando conta nem de pagar o dinheiro que a gente tinha pego emprestado para abrir. Aí a gente juntou tudo que tinha na loja lá e apareceu um comprador, vão vender tudo, todo o resto de roupa. Aí ele foi e deu para nós, fez 3 ou 4 cheques, né, do valor, bonitinho lá, contamos tudo, assim, agora pelo menos isso aqui vai dar para dar um abatimento lá no que a gente está devendo. Nenhum cheque entrou, todos voltaram. Eu falei, então, e culpa de quem foi isso? Uma das coisas que eu aprendi também na Emory, né, com o tempo, que no início eu culpava todo mundo. Simplesmente a culpada era nós. Que sempre que acontece algo na vida, a culpa é de quem? É minha. Porque eu decidi, eu escolhi. Então, tudo que acontece na nossa vida, sempre a culpa é nossa. Então, eu escolhi fazer algo diferente e comecei a aceitar que se a culpa era minha, eu tenho que começar a mudar as coisas, né? Porque eu posso fazer algo diferente. E aí, comecei a investigar o que era por trás, o que era Emory, o que realmente ela podia fazer, e eu tinha que mudar coisas que eu nunca fiz na vida, né? Que é aprender a escutar um áudio, que eu achava que lá um saco ouvir aquilo, ainda mais traduzido, ler livros, que eu nunca li livros, estar em treinamentos, escutar uma pessoa falar, investir em convenção,
Pagar um valor de um convite, isso é caro, mas eu nunca tinha feito algo para investir no meu cérebro, eu nunca tinha investido de um livro para mudar a minha visão, para me fortalecer como ser humano, para me fortalecer como pessoa, para poder me ensinar a lidar com outras pessoas. Mas aí eu falei, será que essa empresa funciona? Aí eu sempre acreditei que todo mundo tem um potencial enorme dentro de si. Só falta uma oportunidade certa, um sistema que ensina, um ambiente que apoie. E tudo isso a Emo tem. Tudo. Não tem como. Aqui vai ter a pessoa que te convidou para o projeto, a empresa, ela o tempo inteiro ela tá colada em você. Ela tem uma consultora que te ajuda, tem um líder, né? Aí o Elias apareceu fui conhecer o Elias bem depois de um tempo que eu estava na Amway. Ele começou, a gente conheceu numa viagem. Então, eu escolhi, porque eu falei, eu tenho que escolher uma pessoa que me ensina, né? Então, não importa quem te patrocinou, você tem que tomar a decisão de você seguir o mentor. E o que ele falar para você, você tem que fazer, porque ele sabe mais do que você. Então, a partir do momento que eu comecei a ouvir o Elias, né, ele direcionado, ele é um grande líder, um grande mentor, as coisas começaram a ser diferentes, né? E eu comecei a encontrar apoio, foi isso que eu encontrei na Emo. Será que dá para eu confiar nessa empresa? A Emo une propósito, desenvolvimento pessoal, e fala, não é uma empresa de desenvolvimento pessoal, para mim é, porque ela me desenvolve, ela me blinda o tempo inteiro, ela me molda o tempo todo, se eu dar abertura para isso, né? Liberdade financeira. Sim, se eu não estou ainda no patamar que eu estou, se eu ainda não consegui minha liberdade financeira ainda, é porque eu não estou fazendo o que tem que ser feito da forma certa. Porque a partir do momento que eu tomo a decisão de fazer, eu coloco uma meta e eu faço tudo para realizar essa meta, as coisas acontecem. Se eu bloqueio minha mente para não entrar nada negativo, para não reclamar de nada, porque as coisas são maravilhosas, Deus só quer coisas boas para nós, o tempo todo. Então a gente não tem o direito de reclamar nada, 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 é só fazer o que tem que ser feito e colocar coisas boas no nosso cérebro, na nossa mente, para as coisas acontecerem, e elas vêm, né? E a empresa tem tudo. A empresa faz tudo. Que aí fora as outras empresas, eu trabalhei, né, no tradicional muitos anos também, antes de abrir a loja. Então, eu trabalhei mais de 25 anos, aposentei no tradicional para realizar o sonho do patrão. Foi ótimo, me ajudou a sobreviver, sim. Mas não tinha essa visão, né, que a Emo me abre todos os dias. Esses 16 anos, 17 que fez agora, anos na minha vida, foram 17 anos vividos, cada ano diferente um do outro. E os outros anos atrás, eu vivi todos os dias iguais. Então, como que está os anos que vocês estão vivendo? Eles estão todos os anos iguais ou eles estão diferentes? Os meus são cada ano uma emoção diferente, uma alegria diferente, é tudo diferente um do outro, desde quando eu comecei esse projeto, né? A Emo é uma empresa sólida, ela é reconhecida mundialmente, presente em mais de 100 países. Uma história construída com valores, com ética, com confiança. Né? No início, quando eu não tinha segurança, não conhecia a empresa, eu tinha vergonha de falar, às vezes, a empresa dá garantia de satisfação, morria de medo de falar essa palavra, porque eu não sabia o que estava por trás, se realmente o produto funcionava, eu não sabia porque eu não usava, eu não tinha certeza. A partir do momento que eu comecei a usar 100% dos produtos, eu ter segurança de falar, esse produto você pode usar, se não gostar, pode devolver, você tem 90 dias para experimentar. Mas era eu que não estava preparada, né? Então, por trás, a empresa faz tudo para nós. Tem um sistema de crescimento com modelo simples e acessível, o tempo todo. Ela tem treinadoras lá, que qualquer hora que você entra lá dentro, tem uma academia, né? Que é uma academia. Qualquer hora que você entra lá, você tem treinamento, você tem posts, você tem vídeos de produto, você tem nutricionista, você tem uma treinadora, você tem os online, tem os ao vivo e tem os que você pode fazer depois para te ajudar. Uma empresa que você está fazendo o seu trabalho, está trabalhando com pessoas, está crescendo o seu time,
E à medida que a pessoa compra lá 10 pontos, 20 pontos, 50 pontos, já mostra qual vai ser o bônus que você vai ganhar no dia 10 ao 15 do outro mês. Tecnologia de ponta. O tempo inteiro ela está estudando as mudanças para nos atender melhor. A gente faz pouco pelo tanto que essa empresa faz por nós. Ela tem um propósito, uma sustentabilidade. A AIMA acredita em cuidar de pessoas e do planeta o tempo todo. Isso começou de um tempo para cá, procurar produtos biodegradáveis, né? Não agredir o meio ambiente. E a AIMA já está preocupada com isso desde 60. Um produto que eu posso usar, cair nos rios, nas plantas, na minha lavoura, que ele não estraga o meio ambiente. Eu começo a usar os produtos da AIMA, principalmente da linha Casa, eu deixo de jogar no lixo por ano mais de 300 frascos. Então, o que eu estou fazendo para ajudar? Às vezes eu pergunto muito isso quando eu vou começar um plano, conversar com uma pessoa. O que você está fazendo para ajudar o planeta? Qual a sua parte que você está fazendo? Então, nós temos tudo para poder salvar o nosso planeta, né? Crescimento pessoal e rede de apoio. Quanto mais você ajuda outras pessoas a crescerem, mais você cresce também. Um negócio que aqui não tem como. Olha a perfeição do crescimento que a Amy fez, esse sistema do playbook lá, do crescimento de ganhos da empresa. Então, um playbook maravilhoso, né? Que a Amy tem mais de 23 formas de ganhar dinheiro. Eu não sei se você está sabendo todas elas. Se não souber, pergunta aí. Seu patrocinador, aperta ele que tem que te contar as 23. Deve ter mais agora, que agora criou mais um tanto aí, né? Por consistência, por tudo aí, criou mais um monte. Então, 23 formas de ganhar dinheiro. Eu amo muito matemática. Eu adoro matemática. Eu gosto de números, né? E tudo é números, falei uma palavrinha mágica. Números, anota aí. Tem que ter números, quantidade. Para eu ter resultados nesse negócio, vai depender de números. Números de pessoas que eu converso, número de pessoas que eu relaciono, número de pessoas que eu falo um oi e pergunto se ela está gostando daquele serviço que ela está trabalhando, número de contatos que eu pego. Você acha que eu fui nessa palestra, eu fui lá para aprender? E eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou sabendo nada. Eu fui para aprender, peguei contatos, é claro, para fazer conexão, né, com pessoas, que o nosso negócio é pessoas. Então, se eu quero atingir uma quantidade no final do mês agora, dia 30 de novembro, o que eu estou fazendo hoje? Hoje é 3. Então, já coloca ali a matemática que vai fazer hoje, amanhã, depois, essa semana, daqui 10 dias, 15 dias, para fechar minha meta. Depende de números. Quantas pessoas eu vou contactar, falar, quantas pessoas eu vou ajudar a realizar um sonho, quantas pessoas eu vou ajudar a sair de uma doença, porque os produtos da Nutrilite é uma das áreas que a gente trabalha muito aqui, né? Aqui eu coloquei só na linha biodegradável. Mas eu amo a linha da nutrição, é uma das linhas que ela, principalmente, né, depois da pandemia, mas quando o Elias entrou na nossa vida aqui, que a gente começou, que ele é um livro aberto, né? Ele sabe de cada célula do corpo. E o professor dele ainda é o quê? O Escolantes, né, da Espanha. Então, a partir do momento que a gente fez conexão, a gente começou a usar muito Nutrilite e a melhorar a saúde das pessoas. Porque se eu ensino as pessoas a suplementar, a equilibrar as vitaminas, com certeza vai prevenir um montão de doença. A gente tem uns treinamentos, né, que o Luiz Coiantes passou para nós, que chama vitaminoterapia, das 4.000 doenças que existem no mundo, não, das 6.000 doenças que existem no mundo, 4.000 você consegue prevenir com o equilíbrio das vitaminas, com a nutrição, que agora entra os 5 hábitos aí, né, do Nutrihábitos, que tem esse programa maravilhoso. Então, são 5, acho que todos vocês já sabem, né? Que é a parte da alimentação, que nós temos criadas dentro de casa, os alimentos, né, que são os embutidos, que são as farinhas de trigo, os leites, que não é leite mais, os açúcares, não é para
ficar sem de tudo, né? Mas dá para diminuir muito, dá para trocar, dá para fazer muitas receitas saudáveis sem a gente passar fome. Então, é alimentação, suplementação, o que mais? Água, hidratação. Quantos litros de água eu estou bebendo por dia para me hidratar? O que mais? A parte do sono. Quantas horas de sono eu estou fazendo? Dormindo. E a parte de exercício físico, atividade física. Ah, eu não gosto de academia, nem que seja sentar e levantar. Hoje tem muitos programas. No próprio programa aí da NutriHábitos, tem ensinando você a fazer exercícios em casa. Nem que seja andar ao redor de uma mesa, não importa. Tem que movimentar. Movimentar. Eu moro aqui com a minha mãe, 84 anos. Pego no pé dela, tem hora que ela fica brava comigo. Pega no pé, senta, levanta e andar aqui da casa até a porta lá da rua, tem mais ou menos uns 20 metros. Fazer uma caminhada, tem que movimentar. Então, 5 hábitos que eu sei que todos vocês já estão fazendo, né? Com certeza a gente tem uma saúde melhor. E os suplementos, a gente usa muito suplemento, essas pontuações que a gente tem que fazer da EMA, só na minha casa os suplementos aqui fica. E quando eu comecei a usar os suplementos, né, quando eu entrei, que eu comecei a aprender sobre o poder dos suplementos para criança, para jovem, para grávido, para idoso, pessoas doentes, eu fui aprendendo a cuidar da saúde e não esperei para cuidar da doença. A minha mãe tomava muitos remédios, já toma alguns, mas diminuiu assim mais de 80%. Eu comecei a entender o poder da alimentação com a nutrição. E nós temos suplementos, gente, que eles são o quê? São orgânicos. São produtos que não precisa ter medo de passar para as pessoas. Então, nós temos que salvar vidas, né? E nós temos os melhores produtos, certo? Então, essa empresa, será que eu posso confiar nela? Né? E aí, fazendo o que tem que ser feito, paguei para ver. Falei assim, vou pagar, vou fazer tudo certinho durante um ano para ver se esse trem funciona, né? E será que funcionou? Aí, ganhei minha primeira viagem, né? Com 1 ano e meio. Demorei 1 ano e meio para chegar no primeiro nível, né? Que era prata na época, nem sabia que era isso. Quando falaram que tinha que movimentar 10 mil pontos, mais ou menos 70 mil por mês, eu falei, que é isso? Falou. Mas eu não entendia o poder da rede. Que isso, mercado de rede? Eu pensava que eu, Maria José, que não gostava de venda, tinha que fazer 70, 80 mil pontos. Nunca. Era um negócio de pessoas, era um negócio de ensinar outra família a começar e trocar de mercado, era um negócio de ensinar uma pessoa a realizar sonho, era um negócio de ajudar a melhorar a saúde da pessoa. Quando foi abrindo isso, eu comecei realmente a fazer esse negócio para valer, porque eu tenho na mão um negócio de salvar vidas e realizar sonhos, lembra? E aí, empreender é acreditar. Quando a gente encontra uma empresa sólida, sabe que a empresa é sólida? A EMA é sólida? Um sistema que apoia, a EMA nos apoia, produtos que realmente fazem a diferença. Os produtos nossos são testados mais de 500 vezes, 500 testes por ano. Que por isso que cada produto tem 90 dias de garantia. Será que se tivesse qualquer um problema, a EMA ia queimar o filme num produto que não funciona? Como a EMO, o sucesso deixa de ser um acaso e se torna uma consequência. Empreender é construir liberdade, é fazer o seu sonho, o seu trabalho, e do seu trabalho, o seu legado. Isso sim, é empreender. E aí foi. Esse ano, eu coloquei aqui, né, faltou a próxima viagem agora, que é 23 viagens. Está indo agora dia 23, a gente está indo para Punta del Este. Então, a primeira eu paguei para ver se funcionava. Aí ganhamos a viagem, né, para o Guarujá e para Toronto, no Canadá. Eu falei, meu Deus, funciona. O que eu tenho que fazer no próximo ano para ganhar? E para onde que é a próxima viagem? E o que eu tenho que fazer para ser feita e para ter o sucesso e para realizar? Eu faço assim, assim e dessa forma. Chama repetição do óbvio. Simples assim. E aí foi a segunda viagem. O que eu tenho que fazer agora? Qual que é a próxima viagem? E sempre quando já lançava, igual quando já lançou a viagem, né, que vai agora para Punta del Este, no Uruguai, eu já arrumava foto lá para a Letícia. Vai, imprima a foto lá de Punta del Este e vamos pregar já no quadro dos sonhos.
Já prega aí, porque tem que visualizar, acreditar, porque eu estarei lá. Já colocaram a viagem de 2026, que é onde? Lá no México, Xcaret Arte. Xcaret da Arte nós foi, né? No México. O que aconteceu? Já pus a foto lá. Estaremos lá. Ai, Maria, mas a meta nem começou. Mas estarei lá. Porque é para fazer o quê? Tem que ser feito o quê? É simples assim. Ainda é muito simples, é repetir todos os dias o que tem que ser feito. É usar produtos de altíssima qualidade. É simples assim. E eu já coloco a meta e faço. Sem eu sobrecarregar. E agora o que é meu trabalho? É fazer com que pessoas também façam o mesmo. Porque não tem, é muito mais fácil. Tudo que é emprego, trabalho aí fora que eu vejo, eu falo, meu Deus, Ema, é muito mais fácil de fazer. E aí, 16, 17 anos, fez agora em novembro, que graças a Deus, minha tia me forçou a entrar nesse projeto. Então, é conhecimento todos os dias, aprendizado todos os dias, conhecer pessoas maravilhosas todos os dias, né? O Mário Mazzachiocco, né? Deus, a primeira vez que eu conheci ele, já apaixonei por esses dois, já bebemos muito chopp. Ele não bebia chopp, mas ele deixava eu e o Chiocco bebendo chopp lá na Disney. E aquele papo mais bom do mundo. Então, é um negócio de pessoas. A família minha é muito mais do que a família de sangue. São pessoas que querem o meu sucesso o tempo inteiro, pessoas que gostam realmente de mim. Eu quero esse ambiente enquanto eu falo, enquanto eu estiver respirando, eu quero fazer esse projeto para valer, sempre. Porque aqui é incrível, maravilhoso, vale a pena estar aqui. Simples assim, esse projeto. E aí, um pouco, espero que vocês tenham gostado da minha história. Maravilha! Vamos todos abrir os microfones e dar uma salva de palmas para Maria José. Obrigado. Pra cima. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Espetacular, que a gente nem viu a hora passar. Meu Deus, quanta informação maravilhosa, né? Nossa, anotei um monte de coisa. Nossa, olha minhas anotações. Ó, ó. Simples assim, eu ponho em prática. Simples assim. Agora nós vamos abrir as perguntas. E eu, como moderadora, faço a primeira. Vou entrar na frente de todo mundo. Eu quero, assim, se for possível, claro, tentar fazer um resumo, assim, do seu dia a dia. Como é que é o seu dia, assim, que, como você falou, se repete, né? Segunda, terça, quarta, os dias se repetem porque o trabalho é o mesmo, né? Dia a dia. Como é que é o seu dia? Me conta, assim, do trabalho, se você quer a sua vida é muito corrida, tem que cuidar da mamãezinha também, mas conta para nós aí, como é a sua agenda de trabalho. Eu programo assim, eu tenho umas cidades aqui que eu vou uma vez por semana, tem uma cidade próxima, de 40 quilômetros aqui, que chama Itaúna. Tem umas outras mais longe, que eu revezo de 15 em 15 dias, tem uma que vou uma vez por mês. Mas aqui na minha casa, então, eu tenho que conciliar, agora a Letícia, minha filha, me ajuda muito, mas a parte da manhã, né, eu fico em casa, então ajudo a minha mãe no que ela precisa de ajuda, né, anda, faz os deveres dela, tudo, mas eu sempre fico antenado no celular, então trabalha muito aqui, já mando, né, o áudio do dia, já posto o produto, sempre tem que ter postando produto, porque se eu não abriu a boca, abriu a loja, né? Eu tenho que movimentar produtos, que minha meta não é 150 pontos, minha meta é 600 pontos no mínimo por mês, não aceito menos. Então, eu já tenho uma agenda da semana, então, hoje, então, sempre a gente faz os encontros, nossa orientação empresarial é aqui em casa, que a gente faz um café, bate um papo, né, mas aí eu fiz com muito prazer, né, o Mário sempre pede para estar fazendo esse encontro, falei, vamos mudar porque de consideração. Então, eu sempre estou conversando, já traçando as metas, né, hoje já converso com pessoas das linhas, eu falo como que vai ser o planejamento para esse mês, então, início de mês, é sentar e conversar com cada um online, que não dá para ser presencial, que eu tenho grupos muitos nas cidadezinhas, não consigo estar lá, ainda mais porque eu não posso estar
tá indo lá todos os dias. Então, eu faço um planejamento, mas eu tenho que usar as ferramentas do celular. Não consigo estar no Instagram, também é uma das ferramentas boas, mas eu uso muito o WhatsApp e chamadas de vídeo também. E todo lugar que eu for, assim hoje, né? Eu levo minha mãe na segunda-feira, na parte da tarde, é um encontro de clube de mães aqui. Então, eu já vou lá tem um tanto de senhorinha. Comecei tem 3 semanas, eu falei, um tanto de senhorinha. 30 senhorinha, aí eu já brilho, né? Falei, opa, tem que fazer conexão com essas meninas. Todo lugar que eu vou. Hoje, a borrachinha da bengalinha dela quebrou, então estava batendo assim o ferro. Eu fui no lugar lá comprar, interagi com a mulher, quando a fé já peguei o contato dela, já trocamos umas ideias, a mulher tinha pedido o esposo tem 5 meses, ela já falou que está precisando de algo para conhecer pessoas, então toda hora que eu saio, eu tenho que trazer contato para minha lista, todos os dias. Eu não aceito, porque eu tenho um contato, eu começo a fazer conexão. Sempre, não tem nada para fazer no sábado, que é muito difícil. Não está numa palestra, alguma coisa que tem palestra de graça, fui, já combino com a Letícia. Letícia vai ter palestra de graça essa semana. Estou indo, eu vou para lá o quê? Fazer conexão. Então, eu olho muito as palestras e fico de olho nelas. Deu brecha lá. Não deu brecha, estou nesse ponto aqui, fazer planejamento, o que vai acontecer agora no final do mês, como que vai ser as linhas, eu lento, como que essa aqui vai crescer, eu tenho que ajudar ela a chegar, porque ela também tem que crescer, ela também tem que ganhar dinheiro. Um dia o Elise falou isso comigo, que as primeiras viagens eu ia sozinha, ele falava assim, que dia que você vai parar de ser egoísta e começar a pensar levar as pessoas também para as viagens? Então, eu falei, meu Deus, é verdade. Então, hoje eu preocupo mais com as pessoas, então eu quero fazer aquele casalzinho de uma outra cidade lá, chegar nos níveis, porque é muito gratificante. É bom a gente fechar os níveis, mas é muito melhor fazer algo que chegar lá em cima. Então, as 24 horas para mim é muito pouco. Eu tenho que estar conectada e sempre eu fico lembrando. Eu tenho um papelzinho que eu falo, opa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que lembrar dessa pessoa aqui. Então, eu aproveito cada segundinho, mas sem me a loucura. Faço um almoço, depois chego a fazer uma ginástica, às vezes dá para academia, vai, se não der, faz em casa, sem sobrecarregar, porque eu sempre acho que remo é mais fácil. Final de semana, igual no domingo, fico mais em casa, né? Mas levo minha mãe na missa, né? Volta, depois passa aqui, depois já faço meu planejamento de tarde. Bem tranquilo, sem sobrecarregar. Márcia, posso fazer uma Muito sugestão para bom. Maria José, Márcia? Sim. É para ela fechar a apresentação dela, para a gente poder ver todo mundo da sala, inclusive ela poder ver todo mundo da sala, que ela disse que não estava vendo, né? Muito bom. Aí a gente consegue ver também as mãozinhas levantadas, querendo fazer perguntas, né? Sim. Olha o primeiro aqui, senhor Mário Bezerra, nosso líder aqui da sala, quer fazer pergunta para a senhorita. Vamos lá, Mário Bezerra, faça a sua pergunta. E Maria José, muito excelente, hein? Que bom essa tua conversa, tua apresentação foi espetacular. Obrigada. Eu me lembro a primeira vez que eu vi você foi em Divinópolis, quando eu estava lá para dar apoio para uma pessoa da minha rede, e acabei conhecendo você que não era da minha rede, e, nossa, a minha rede lá não prosperou tanto, né? Ficou um tempo, depois acabou. E você foi firme para cima e esmeralda, né? E a caminho de diamante. Uhul, recebo. Você falou que você é de uma cidade pequena, Divinópolis, pequena, se você comparar com Belo Horizonte, com São Paulo, com outras cidades aqui do Brasil. Mas é grande comparando com outras cidades pequenas. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque hoje você está falando para pessoas que estão nos Estados Unidos, nessa apresentação aqui, e pessoas da Europa estão assistindo a sua apresentação, e vários lugares do Brasil. E tem gente aqui na sala que é de cidade pequenininha. Você acha que essa cidade da Bahia, tem gente da Bahia, tem gente de Sergipe, tem gente de vários lugares, você acha que, por ser de cidade pequena, as possibilidades são menores? Qual é a sua visão? Melhor ainda, eu tenho um grupo crescendo numa cidade 40, 50 habitantes, aqui perto, é onde é o grupo que está com mais energia, mais conectado.
acredita? Eles estão fortes lá, e pessoas assim, vendedor de tapete na rua, que vende tapete, vende emo, mas aquele amor, aquela conexão que reúne para poder, às vezes, coisas que nós não fazemos aqui na cidade maior, ou fazem em Belo Horizonte, nas maiores, eles fazem lá, porque eles reúnem nas casas, eles assistem, tem seminário, né, domingo, reúne, faz uma muvuca lá. Sábado agora encontraram, fizeram até churrasco para comemorar, porque fecharam as metas. Eu falei, estou fazendo melhor que eu. E a energia é melhor, você acredita? E eles, que começa ali, igualzinho tem a Marlene, né, que é uma das minhas platinas, ela é daqui de Vinópolis, uns 20 quilômetros daqui, Cabo do Cajuru, 20 mil habitantes. Marlene começou em Cabo do Cajuru, é uma das histórias lindas. A Marlene, quando começou no projeto, toda lá, né, teimosa, e mostrando o plano para ela não tinha autoestima nenhuma, ela dirigia só dentro lá de Cajuru mesmo, nunca atravessou para Divinópolis dirigindo, e a Emma foi tacando um fogo nela, que essa mulher, ela foi crescendo, foi melhorando, foi apanhando força e energia, depois trocou o carro num carro mais forte, e essa mulher hoje, depois fui andar com ela, depois de um tempo que ela tinha trocado o carro, falei, pode parar, antigamente ela andava só de 40 por hora, ela estava andando de 100, 100 e tanto, falei, pode parar, minha filha, o que é isso? Vamos diminuir. Então, não existe isso, existe aquela vontade de fazer, porque o produto todo mundo usa, não tem como, não existe. E nós temos o quê? Nós temos o melhor nas mãos para oferecer para eles. Hoje nós temos as lojas virtual, porque você pode entregar o produto em qualquer lugar, mas começa na sua cidade. E outra coisa, cidade pequena é bom, mas porque quando começa uma coisa boa lá, um trem, no instantinho o outro fica sabendo e conta. Então, anda mais rápido do que em cidade maior. Muito bom, muito bom. Olha, temos aqui mais Outra pessoa querendo fazer pergunta. Sônia Reis. Vamos lá, Sônia. Maria José, parabéns pela apresentação, uma delícia te ouvir, nossa, como o Mário falou, essa conversa é mais que foi uma conversa do que uma palestra, do que algo muito pesado, foi assim, leve, a gente realmente não viu o tempo passar, parabéns, uma delícia, adorei aí a sua intensidade em melhorar a vida das pessoas, muito bom. E aí eu queria, no começo você falou do IA, da forma moderna de trabalho, me conta um pouquinho de como que você está usando isso aí, efetivamente, no dia a dia, onde que você está encaixando isso aí para animar as pessoas que ainda não estão trabalhando nisso? Então, isso aí é um desafio, né? Porque a gente faz um workshop, que o Elis vem lá de Patinga, dá uns 300, 400 quilômetros para chegar aqui na nossa terra, e ele vem, ele está disposto, tem alguém querendo trabalhar, ele vem uma vez por mês, tanto Contagem aqui. Então, o IA eu estou aprendendo agora, porque esse chat GPT, igualzinho tem uns 4 meses, né, que eu fiquei sabendo que ia ter um cursinho de chat GPT do CDL de graça, que eu falei que eu sou PO e de palestra de graça, tá? Aí fomos lá. Chegamos lá, morri de vergonha, né? Porque aí a mulher lá toda falou assim, quem já usa o chat GPT? Aí todo mundo levantou a mão, né? Aí eu falei, o que é isso? Não é vergonha, não. Eu falei, moça, eu não sei nem o que é isso. Falei mesmo. Aí o uso já estava usando o trem lá na frente. Eu falei, o que é isso? Como é que funciona? É paga? Não paga? De graça? Aí o cara foi explicando que isso era só para te ajudar na sua vida. Por exemplo, a maioria das coisas que eu coloquei aqui foi isso. Falei, chat GPT, vou fazer uma apresentação assim sobre empreendedorismo dessa forma, como é que funciona. Ele me dá o resultado. Se de manhã você falar para o chat GPT assim, eu estou tão cansado hoje, não estou querendo trabalhar, ele vai começar a conversar com você até assusta. Ele vai falar, que é isso? Ele vai falar, dá um jeito. Eu estou com uma preguiça. Vai falar, pelo amor de Deus. Oi, você assusta. Mas ele te dá energia nessa área. Então, eu quero colocar uma frase impactante aqui. Ele te ajuda. Eu sei que, mas eu quero criar. Pode criar também, meu filho, mas pede para te ajudar com algumas coisas. Então, eu não sou muito forte na parte da inteligência artificial, mas depois de eu ouvir a palestra de sábado do Sebrae, eu vou ter que melhorar. Por quê? Porque ele falou das mudanças. E eu tenho que ser rápida para dar resultado para as pessoas. E eu tenho que fazer uma planilha, quero fazer essa planilha, vocês podem me ajudar.
Planilha de resultado, porque eu chegar no plano da pessoa lá, você quer empreender com a você quer ganhar quanto no final do ano? Ah, é tanto. Então, você faz isso, a planilha está aqui, tá. Dá para fazer isso, gente. Então, umas coisas que eu vou começar a colocar, porque eu gosto de fazer muito planejamento. Por exemplo, eu já tenho um planejamento desde que virou o ano fiscal, que começa setembro até agosto do ano que vem, eu já tenho um planejamento de um ano. Se eu quero fechar aquela meta para estar naquela viagem, o que eu tenho que fazer? Então, eu já comecei ela desde que falaram do plano do ano novo. E agora para os novos. Eu tenho um aqui que ele quer chegar no bronze inicial. Fala, se você não fizer essa e essa estrutura para chegar em tal mês. Eu quero subir no palco em março. Beleza, então vamos fazer um planejamento e chegar no palco. Então, para poder fazer as pessoas enxergar que elas podem chegar lá. Só que eu não viro chefe, né? Eu tenho que estar junto. Porque chefe manda. Então, eu sempre tenho que ser exemplo. Eu tenho que estar fazendo também melhor do que eles. Por quê? Porque eles têm que me ver que eu faço, eu não simplesmente não mando para eles. Então, eu vou engajando tudo e peço a minha filha o tempo inteiro. Eu deixo ela doidinha. Então, ela fala, mãe, a menina, eu tenho que fazer isso, só que ela que faz por trás e me ajuda também, né? Só que eu vou para a rua, né? A minha filha dos bastidores. E eu vou para a rua. Qualquer lugar que eu tiver, eu faço contato. Se eu passo no pedágio, eu pego contato da pessoa que me atende. Qualquer lugar eu tenho que pegar contato. Eu não me aceito chegar aqui sem o contato de uma pessoa. Estou aqui, cadê meu contato? Cadê o papelzinho? Esse aqui foi o que eu peguei hoje, quando eu fui trocar o negocinho da borrachinha da minha mãe. Tipo aqui. Então, a minha lista tem que aumentar todos os dias. Tem gente que fala que a lista acabou. Que acaba o quê? E nosso negócio é de pessoas. Então, eu tenho que ir para a casa da pessoa, eu tenho que ir lá fazer teste para ela, eu tenho que conhecer um pouco dela, da saúde dela, para eu saber entrar com um Daily Plus e um ômega 3. Eu sei que se ela usar Daily ômega, ela vai viver mais 20 anos na vida dela. Ela cai para trás quando eu falo isso. Então, eu tenho que escutar mais as pessoas para poder conseguir. Então, eu vou conciliando tudo ao mesmo tempo e peço socorro o tempo inteiro. Peço ajuda o tempo inteiro. Quem pode me ajudar, me socorrer. Maravilha. Muito bom, muito bom. Maravilha, né? Olha, gente, já deu a hora, mas vamos a mais uma pergunta, então, hein? Vamos lá. Temos aí o Mário Bezerra, que não é o Mário Bezerra, é o nosso ajudante aí que coordena aí o nosso evento de hoje comigo. É o nosso amigo lá de Brasília. Está em Brasília ou está no Rio? Brasília. Então vamos lá. Natan, Natan, fazer a pergunta. Maria José tocou no assunto de inteligência artificial, que é algo que nos fascina muito. Ultimamente, nós temos tocado muito nesse assunto, até nas prévias dos nossos encontros. É só para lembrar, viu, Maria José, que neste exato momento, sem que a gente queira, o Gemini está fazendo anotações desde o início da primeira fala, da primeira pessoa que se manifestou, a partir do momento que a gravação começou a ser feita. Então, nós temos as anotações de tudo que está sendo colocado por cada membro que já se manifestou. Isto é simplesmente fantástico. Nós temos que parabéns aprender. pela palestra. Obrigada. Nós temos que aprender muito. E não para assustar. A inteligência artificial não é para assustar, né? É para cada dia mais, nos ajudar. Porque a Emma ajuda a gente 100%, não tem como. Eu fico boba de ver. Eu não consigo acompanhar todo o sistema educativo da Emma. Falo, meu Deus, mas eu tenho que escutar aquele áudio que me põe para cima. Né? Quando um do online me liga com uma coisa, está chateado, reclamar, primeiro eu mando ele ouvir um áudio, depois que nós conversar. Porque é desse jeito que a gente conserta o ser humano. E é muita coisa que a Emma nos proporciona. Então, a gente tem que fazer esse ciclo todo sem apavorar e entender cada cliente, porque cada cliente é de uma forma. Tem um que não é mais devagar, eu tenho que entender ele para atender ele na necessidade dele, que às vezes ele está precisando, igualzinho tem um casal que eu estou trabalhando muito com ele, de uma cidade simples, que nunca tinha viajado para uma convenção, nunca ficou num hotel melhor, nunca. E ele fala, meu Deus, eu quero subir naquele palco. Isso me fascina, isso me faz chegar neles. Eles não sabem, não conseguem acompanhar a parte do digital. Então, por trás, eu ajudo eles, né? O cara falou isso lá na palestra. Presta atenção, eu sei que quer crescer, ajuda aqui lá de baixo. Não tem esse negócio de ficar mandando fazer as coisas, não. Ajuda.
Então, eu tenho que estar entendendo e ajudar essa pessoa na necessidade dela. Nem todo mundo vai acompanhar essa rapidez. Mas tem uns que é muito mais rápido que nós, né? Qual tipo aí, o Natan. Oxi, tem que aprender muito com esse Natan também, né? Obrigada, Natan. Ó, mais uma pergunta do nosso líder, Mário Bezerra. Mário Bezerra mesmo. Não é pergunta, não, é um esclarecimento. Que como essa palestra está sendo gravada em áudio e vídeo, e muita gente vai ouvir depois, e hoje também tem muita gente que está em outros lugares ouvindo, e algumas vezes a Maria José falou a palavra trem. Trem. Trem tem que ser explicado para quem não é brasileiro e quem não é mineiro. Trem, para quem é mineiro, trem é tudo. Qualquer coisa é um trem. Se você pensar, o mineiro vai falar que aquilo é um trem. Tá certo? Menos o trem, Mário. Mas não é o trem, não é um trem. O trem é a coisa. Então, vamos dizer que essa apresentação de hoje foi um trem. Um trem bom. Foi um trem muito bom. Trem bom. Ô, trem bom. É muito bom, trem muito Muito bom. bom. Então, vamos todos abrir os microfones e dar mais uma salva de palmas para Maria José. Parabéns, Maria. Muito obrigada. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, Maria. Vamos junto. Gratidão, Maria José. Ô, trem bom hoje, né? Espanhol, né? Trem não é Obrigada. comboio espanhol, né, Luísa? Cadê a lã, velho? Ai, ai. Trem Então, Boa tá. noite a todos, então. Ê, trem bom. Então, vamos encerrar por hoje. Obrigada mais uma vez, Maria José. Obrigada a todos que participaram, colaboraram de alguma forma. E segunda-feira que vem estaremos aqui novamente com uma OE, né? Maravilhosa. Boa noite a todos. Obrigada, obrigada, Mário. Obrigada, Maria José. Encerrando a gravação. Boa noite a todos. Boa noite, boa Semana que vem, noite, se boa Deus noite. quiser. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda.